Rodrigo, tranquilo? Bom, Vamos alô? aí para gravar mais um rei, né? É o nono aí na série, esse curso Os Reis de Israel. Agora nós vamos falar do filho de Roboão, né? De Abias, né? Rei Abias. Então, Abias reinou aí num período de 913 a 911 a.C., né? 2 anos, né? Então, vamos lá. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamã, e o seu filho Abias foi o seu sucessor. 1 Reis 14, 31. Eu acho muito interessante vermos essa conexão, né? Nós vamos ver isso em sequência agora no reino de Judá e depois no reino do norte de Israel. Morre um, o outro. E sempre a Bíblia registra a morte de um e a continuidade do outro. Então é interessante fazer essa ponte, né? Morreu Roboão, Abias assume o seu lugar. E nós vamos ver essa sequência no estudo. Esse curso, eu, Marcos Belém, estamos ministrando, tem como objetivo fazer o aluno compreender a conexão entre os reis e fazer um feedback, uma análise sobre todos os reis de Israel. Quem está fazendo um curso desde o começo, Abimeleque, Saul, Sibofete, Davi, Absalão, Adonias, Salomão, Roboão, agora Abias, está vendo essa sequência e a importância de conectar isso. E também, de forma didática, nós estamos falando sempre com a mesma didática. O nome do rei, o período em que ele reinou, o que fez de positivo e negativo, e um pequeno resumo. Porque, como já falamos, o objetivo é falar do todo. E agora nós vamos estudar esse rei, que pegou um reinado bem complexo, porque Salomão entrega o reino para Roboão já com a profecia de que ele seria dividido. Agora vamos analisar. Roboão assume o reinado já com essa profecia para ser cumprida, e é cumprida no reinado dele. O pai de Abias, como nós vimos, Roboão, era extremamente imaturo, sofria de imaturidade. E agora ele assume esse reino dividido, com muitos problemas, ameaça. O Egito, o rei do Egito, Sisaque, tinha acabado de atacar Israel, levado grande parte do ouro. Então, ele tem uma missão muito grande sobre os seus ombros, né? Ele está pegando algo bem, como podíamos dizer, sucateado, né? Bem complexo. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Absalão. 1 Reis 15, 1, 2. Olha que interessante. O reinado dele durou muito pouco, se formos analisar. Mas nós vamos ver que tudo isso era uma consequência de falhas que foram acontecendo. E também da complexidade do reino. Então, nós vamos ver essas diferenças nesse estudo sobre os reis de Israel. Reis que reinaram 2 dias, reis que reinaram 40 anos, reis que reinaram um período relativamente curto, 14, 15 anos, mas fizeram coisas boas. E reis que reinaram muito tempo, mas fizeram coisas terríveis. Então, isso nos mostra também que não é o tempo em si. Em pouco tempo, nós podemos fazer muito bem ou muito mal. Isso depende das nossas atitudes. Qual o significado do nome O Meu Pai é Deus? Olha o significado do nome dele. O meu pai é Deus. Ou seja, o próprio nome dele indicava que ele era um filho de Deus. O significado era esse. Cada vez que ele falava, Abias, meu pai é Deus. Lindo significado do nome. Fez o que era reto aos olhos do Altíssimo? Nós vamos ver aí os frutos, né, de Abias. Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. E o seu filho Asa foi o seu sucessor. E em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. 2 Crônicas 14, 1.
Nós podemos dizer que Abias, relativamente, fez um bom reinado. Nós vamos ver que teve falhas. Mas o que Deus levou em consideração? Como eu falei no início, ele cometeu atitudes sérias e erradas, mas ele pegou um reino dividido. Ele veio de um pai imaturo. Ele tinha muitos desafios. Então, diante de tudo que ele passou, diante de tudo que o desafio dele foi tão grande, que Deus trouxe certas bênçãos para ele e ele conseguiu ter paz durante o período de reinado dele. Mas nós temos que entender que a quem muito se dá, muito é cobrado. Ou seja, se Deus deu uma responsabilidade enorme para ele, ele foi exigido muito. Porém, Deus nunca dá um fardo que a gente não possa carregar. Se Deus nos dá um martelo de 50 quilos, já imaginamos o tamanho do prego que ele quer que nós preguemos, e ele vai nos dar força para erguer esse martelo e pregar. E temos que ter isso na mente. E nós vamos ver como ele foi capacitando os reis de Israel, e aqueles que aceitaram a orientação divina tiveram paz, e aqueles que não aceitaram não tiveram. E assim é no nosso mundo hoje. Aqueles que seguem a direção do Senhor conseguem ter paz na sua vida, mas aqueles que não seguem, não conseguem. É muito bonito ver essa frase, né? E no reinado dele houve paz. É. Quais os pontos positivos e negativos? Falando de positivo, discurso. A parte mais positiva dele é que ele era muito bom em oratória, em discurso. E ele fez um discurso espiritual que comoveu o povo. Então, a parte mais positiva dele, a capacidade de discursar, de expor a ideia dele e de expor a sua fé. Então, podemos dizer que ele era um excelente em discurso, em oratória. E isso, na verdade, é muito importante para os nossos dias de hoje. Por quê? Porque muitas pessoas desejam até pregar, dar uma aula na escola bíblica, isso é um desejo bom, mas tem que saber se a pessoa tem domínio da oratória. Eu conheço casos, lamentavelmente, de professor de escola bíblica que ele vai lá, pega a revistinha e vai lá ler a revistinha lá na frente, porque ele não tem uma oratória, não é o dom dele, não é o chamado dele. Ou quando não, outro tempo atrás eu vi um caso lá, um pastor lá leu um versículo, um texto, e não explicou o texto, ficou contando um monte de história e acabou a mensagem. Pronto. Ou seja, faltou-lhe a oratória, o domínio do contexto. E isso é muito importante, entender. Tem pessoas que não têm oratória, ele não é ligado a isso, ele não tem um bom domínio. Então, não é a função dele ser professor de EBD, não é a função dele ser pregador, não é a função dele ser pastor. E como é complicado, né? Quando você vai numa palestra, uma pregação, que você percebe que a pessoa não tem domínio daquilo que está falando. Você sente que os membros da igreja estão ali sentados ouvindo porque está ouvindo. E como é bom quando você vai ouvir alguém que nasceu para aquilo. Igual esse rei, não. Ele tinha uma boa oratória. Ele podia falar por 2 horas que as pessoas ficavam de boca fechada ouvindo e com prazer. Então, nós temos que ter isso em mente. Saber avaliar. Eu quero ser um pregador. Eu quero ser um professor de EBD. Eu quero ser um palestrante da palavra de Deus. Deus me chamou para isso. Eu tenho uma boa oratória, porque é extremamente importante a gente respeitar o chamado de Deus dentro do ministério que Ele quer, né? Que Ele desejou para nós. E, infelizmente, nós vemos isso, né? Principalmente em escola bíblica. Pessoas que se tornam professores de escola bíblica sem nenhum domínio da oratória, e aí vai lá ler revistinha, contar história, né? Lê o texto e não explica o texto lido, não cumpre a meta lá que é para falar do assunto. Então, nem todo mundo é chamado para essa área. Negativo. Não reconhecia as falhas do pai. Aí é um problema sério. O pai dele era imaturo, repleto de falha, dividiu o reino, enfraqueceu, perdeu grande parte do tesouro do reino, o rei do Egito,
E ele, no discurso dele, ele não reconheceu a falha do pai. É como se o pai tivesse sido o melhor rei de Israel e pronto. Ou seja, infelizmente, ele endeusava o pai. E isso é uma coisa importante. Pais que não sabem enxergar os defeitos dos filhos, filhos que não sabem enxergar os defeitos do pai. Isso causa muitos problemas. Então, nós temos que enxergar a coisa como ela realmente é. Tem pessoas que é assim, né? O filho está totalmente errado, ele não consegue ver nenhum defeito do filho. O errado é o filho do vizinho. Se o filho do vizinho comete uma falhinha assim, ele é perito, ele enxerga. Se o filho de outra pessoa da família faz qualquer falhinha, ele tem a língua afiada, ele sabe falar da falha, mas o dele ele não vê nenhum. E tem muitas pessoas que é assim com os pais, né? O pai dos outros é falho, mas não consegue ver uma falha no pai dele. Ele, infelizmente, é assim. Para ele, Roboão não dividiu o reino, não era imaturo, era perfeito. E isso cegou ele para muita coisa. E os filhos carregam isso, né? Eles observam muito o que o pai faz, né? Ele fala assim, às vezes a gente dá tanto ensinamento, tanta direção, mas ele está olhando o que você está fazendo. Se aquilo que você fala, você pratica no dia a dia. Então, a gente tem que tomar um cuidado para você não cobrar coisas que você não pratica do seu filho, porque ele vai olhar e falar, mas como assim, né? O senhor não faz. O senhor está me cobrando isso, mas você não faz isso. Então, acho que um grande ensinamento de um pai para o filho é os frutos que ele produz. E aí ele complementa com os ensinamentos, que aí o filho vê que realmente o pai vive aquilo, né? Isso. E vamos fazer um resumo, né, do rei Abias, do seu governo. Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, aqui seria Roboão, né, ou não? Pode ler. Ficou doente. 1 Reis 14:1. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá, e o seu filho Abias foi o seu sucessor. 1 Reis 14:31. Aqui eu gostaria de tratar de um ponto muito importante. Cuidado com os mesmos nomes na Bíblia. Olha bem, naquela época, Abias, filho de Jeroboão. Nós temos um Abias que foi filho de Jeroboão e outro Abias que foi filho de Roboão. Então, não é toda vez que você lê na Bíblia Abias, vai ser um filho de Roboão. Isso é muito complicado. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa confunde o texto. Por exemplo, Oséias. Eu tenho o profeta Oséias e tenho o último rei de Israel do Norte, Oséias. Outro nome comum, Josias. Nós vamos ver que tem vários Josias. Tem sacerdote chamado Josias. Tem rei chamado Josias. Aqui nós vemos, nós temos dois Abias. Abias, filho de Jeroboão, e Abias, filho de Roboão. Mas quando a pessoa está lendo por extenso, imagina bem, ele está lendo o capítulo 14 aqui, ele pode se confundir. Eu estava olhando Abias é rei de Judá. Mas qual Abias nós estamos falando? Então, o que eu coloquei esses dois versículos conectados aqui para chamar a nossa atenção. Porque, gente, eu reconheço, olha, eu, Marcos Belém, que estamos ministrando esse curso aí, a gente sabe, né, Marcos, o trabalho que deu para a gente mexer nisso, fazer. E é muito complexo, por quê? Porque, às vezes, um rei ele está registrado em 1 Reis, em 2 Reis, em 1 Crônicas, 2 Crônicas, tem um pouco lá em Samuel, ele é citado nos Salmos, ele é citado nos profetas, aí tem que ver se tem o rei Abias, mas qual Abias está falando? O Abias, rei de Judá, ou filho de Jeroboão? Então, é para confundir, para trocar as peças do tabuleiro é muito fácil. Eu falo que passar um curso sobre os reis de Israel é um dos temas mais desafiadores, um dos mais desafiadores da Bíblia. As pessoas acham muito assim que é desafiador tratar de profecia, escatologia bíblica, Apocalipse, Daniel, Ezequiel. Sim, é desafiador, é um dos temas mais desafiadores também. Mas os reis de Israel, olha... E nós temos ali Josué, né? O teu profeta Josué, tem Zacarias, vários nomes, né?
Realmente, se a gente Isso não mesmo. observar, a gente acaba confundindo. 1 Crônicas 7:8, 1 Samuel 8:2, 1 Crônicas 24:10, 1 Crônicas 3:10, 1 Reis 14:1, 1 Crônicas 7:8 e 2 Crônicas 29:1. Depois que Esrom morreu e Caleb e Efrata, Abia, a mulher de Esrom, deu-lhe Azur, fundador de Tecoa. 1 Crônicas 2:24. Eu coloquei isso aqui só para a gente ver. Olha o perigo, Marcos. Nós temos 8 Abias na Bíblia. 8. Então, pergunta, é fácil confundir? É lógico. É muito fácil. Imagina cair uma pergunta assim, quem foi Abias na Bíblia? Peraí, quem foi Abias? Qual dos 8? Qual dos 8 Abias? Tem que tomar cuidado, confunde, né? É muito complexo. Tem que olhar os contextos, né? Período, né? Por isso você tem que estar lendo muito, né? Anotação. Ó, quando o assunto é os reis de Israel, confundir é muito fácil. Porque depois também vai ter Jeroboão II, né? Uhum. Oi? Que eu falo, depois vai ter Jeroboão de novo, mas é Jeroboão II, né? Jeroboão primeiro e segundo, né? Isso mesmo. O discurso. Então, vamos ver o grande discurso faraônico de Abias. Abias, rei de Judá, hein? Lembrando. Abias da Bíblia. Não. Abias, filho de Roboão, rei de Judá. Abias subiu o monte Zeramaim, nos montes de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, ouçam-me. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus descendentes, mediante uma aliança irrevogável. Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o Senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhes resistência. 2 Crônicas 13, 4, 7. Olha a malandragem do discurso. Vamos lá. Primeiro, ele não falou ao povo que Salomão havia pecado contra o Senhor e que o Senhor havia determinado que o reino ia ser tomado do seu pai Roboão. Ele não falou que o seu pai Roboão foi imaturo, não escutou a orientação dos anciões e pela imaturidade do seu pai, dividiu o reino. Ou seja, ele encobriu as falhas do seu avô, Salomão, e do seu pai, Roboão. Malandro é malandro, mané é mané. Olha a malandragem. Marcos, uns homens vadios se aglomeraram. O quê? Homens trabalhadores chegaram para o pai dele e falaram, por favor, só nos alivie o peso. Não, eu vou ser mais ruim do que meu pai, eu vou escravizar vocês. Por que ele não falou isso no discurso? Olha como esse homem era bom de discurso. Veja bem, ele transformou Abias. Abias transformou o avô dele, Salomão, e o pai dele, Roboão, num santo. Como que isso assim? Salomão e Roboão só fez coisinha certa. E veio o Jeroboão com os vadios, uns homens maus. Marcos, pega a história como ela é e olha para o discurso. Pelo amor de Deus. Sempre ao meu favor, né? A interpretação foi 100% voltada para quem? A favor dele, né? Ele, né? Vai lá. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos descendentes de Davi. Vocês são de fato uma multidão imensa e têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez, para serem os seus deuses. Mas
Não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes, como fazem os outros povos. Quem quer que se consagre com um novilho e 7 carneiros, pode tornar sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e não o abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. 2 Crônicas 13, 8, 10. Tá, não é nem ponto só negativo, nem positivo. Ali ele foi malandro na primeira etapa do discurso, né? Transformou o vô dele, Salomão, e o pai dele, Roboão, num santo. Mas aqui ele estava certo. Ele diz, olha, gente, Jeroboão construiu bezerros de ouro. Jeroboão nomeou sacerdotes que não é da tribo de Levi. Jeroboão desviou vocês do caminho. Ou seja, aqui ele está 100% correto, certo? E aí ele faz isso para tocar no coração do povo, dizendo, tá vendo? O templo está lá, ó. Os sacerdotes levitas estão fazendo, nós não abandonamos o Senhor. Então, essa etapa do discurso, o que nós analisamos? Estamos terminando o discurso. Primeiro, ele argumentou muito bem, porém, ele vendeu uma imagem de que seu avô Salomão e seu pai Roboão eram 2 santinhos, né? Quando a gente sabia que tinha chifre e rabo ali, e um bom tridente na mão. Mas daqui ele argumenta muito bem, mostrando o seguinte, falou, olha, realmente, Jeroboão não levou vocês à idolatria, a adorar bezerro? Jeroboão não nomeou sacerdote sem autorização de Deus, nem é da descendência de Arão? Nós temos o templo lá, nós temos os descendentes de Arão fazendo sacrifício, nós não abandonamos o Senhor. E isso foi tocando no coração do povo. E nesse ponto ele estava 100% certo. Vamos lá? Todas as manhãs e todas as tardes, eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor. Arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente, pura, e todas as tardes acendem lâmpadas do candelabro de ouro, pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto que vocês o abandonaram. E veja bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe. Os sacerdotes dele, com as suas cornetas, farão soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. 2 Crônicas 13, 11 e 12. Então o argumento dele aqui é muito forte. Ele está dizendo, olha, nós estamos adorando o Senhor do jeito que ele mandou, fazendo sacrifícios, acendendo o menorá, pelo povo, pelo sacerdote levítico, nós estamos adorando ele do jeito que é determinado. Vocês não. Vocês criaram uma fórmula nova de adorar o Senhor. Vocês estão errados. E aí ele estava certo, dizendo, não lute contra o Senhor. E ele afirma, o Senhor é o nosso chefe. Quem é o chefe de vocês? Baal. O Senhor é o nosso chefe. Adonai é o nosso chefe. Então, ele começa a tocar no coração do povo. E isso nos mostra uma coisa muito importante. Não é só servir o Senhor. Não é só adorar o Senhor. É servi-lo e adorar Adonai do jeito que a Bíblia determina. Eu tenho que saber como, olha, o que a palavra de Deus me diz? Como é que ela diz que eu devo adorar o Senhor? Não é do meu jeito. O que aconteceu com Israel do Norte? Diz, vamos criar nosso próprio jeito de adorar Adonai. Vamos criar nossa própria técnica. Vamos fazer as coisas na nossa cabeça. E Deus achou aquilo repugnante. Por quê? Porque nós não somos chamados por Deus para adorar Ele do jeito que nos vinha a cabeça. É do jeito que Ele determinou. É os ritos que Ele determinou. O que Ele determinou para a igreja? Santa Ceia, fazer do jeito que Ele quer. Batismo, do jeito que Ele quer. Não deixar de reunir, do jeito que Ele quer. Tudo seja feito com decência e ordem. Paulo reprovou a igreja de Corinto quando começou a se reunir com falta de decência e ordem. Então, não é reunir do jeito que a gente quer, não é servir a Adonai do jeito que a gente quer, como o Reino do Norte estava fazendo. É do jeito que ele quer. E o Reino do Sul, apesar de suas falhas, esse rei Abias começou a fazer do jeito que Deus queria. E a Bíblia diz que Deus trouxe paz sobre esse reino. Mas o discurso dele, nós vimos 2 pontos. Primeiro, minha família
meu vovô Salomão e meu papai Roboão não tem falha. Segundo, ele argumentou muito bem a favor de Deus, a favor do culto correto e a favor do fato de que Jeroboão havia desviado o povo de Israel, do povo que estava no norte, as 10 tribos, para a idolatria, a cultuar bezerro, a cultuar Baal, a cultuar Será. Ele havia desviado. Então, discurso muito bem feito. Ganharia um Oscar de orador. Ele conseguiu tampar os defeitos da família dele e expor os defeitos de Jeroboão. Olha que discernimento, né? Verdade. A vitória. Quando o exército de Judá virou-se e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram suas cornetas e os homens de Judá deram o grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou nas suas mãos. 2 Crônicas 13, 14, 16. Aqui podemos ver um ensinamento muito profundo. Porque a Bíblia nos relata, lembra? A Bíblia nos ensina através de mandamentos, mitis avotes, e ensina através das histórias registradas. As histórias registradas na Bíblia é para nos ensinar. Diz aqui que quando o exército de Judá estava cercado, eles tomaram a decisão mais certa possível. Eles não se apavoraram, eles não desistiram, mas eles clamaram ao Senhor. Eles deixaram claro ao Senhor, nós estamos cercados, estamos num número menor, mas nós confiamos em Ti. E o sacerdote tocou a trombeta. E mesmo cercado de inimigo, quando eles clamaram a Adonai, Adonai os escutou e Jeroboão foi vencido. E isso é nosso ensino. Não importa quantos desafios estão diante de nós, não importa quantos inimigos nos cercam. A saída está em confiar no Senhor. A saída está em clamar para Adonai. A saída está em buscar a presença dele, mesmo que estejamos cercados de inimigos, mesmo que estejamos cercados de problemas. Olha bem, o rei de Judá poderia ter olhado para o exército e falado, nossa, o exército é maior. Nossa, eles nos cercaram por todos os lados. E se apavorado. Mas não. Ele não olhou para o tamanho do exército. Ele não olhou pelo fato dele estar cercado. Ele olhou para a fé que ele tinha no Deus dele. E ele mandou clamar, todos clamaram, os sacerdotes soaram o chofar, tocaram as trombetas, e de repente Deus agiu e mostrou para ele uma coisa importantíssima, que o Senhor ensina a nós isso todos os dias. Vocês estavam cercados? Sim. O exército era maior? Era. E por que vocês venceram? Porque confiamos no Senhor. Porque depositamos toda a nossa fé nele. Porque não duvidamos do seu poder. Porque na hora do apuro, clamamos a Adonai. Isso é uma orientação espiritual que podemos extrair dessa situação e carregar para a nossa vida prática. É que muitas pessoas, até mesmo entre os crentes, eles acreditam na teoria da palavra. Mas quantos acreditam na prática? Que isso que aconteceu aqui com o reino de Judá pode acontecer e acontece com a nossa vida. Quantos creem realmente que no momento que você está cercado, no momento que você está sem nenhuma defesa, humanamente falando, se você clamar ao Senhor, a proteção divina virá sobre você e você será protegido. Uma lição que fala sobre a perspectiva vertical e a perspectiva horizontal, né? Que é você consultar a Deus ou consultar aos homens, né? Então, hoje, em muitas tomadas de decisões, as pessoas acreditam em Deus, mas consultam os homens, né? Para suas tomadas de decisões, né? Parece que a decisão humana é mais confiável, né? Então, esse é um grande problema, né? A pessoa não consultar Deus, né? Aliás, assim, eu vejo que a pessoa, às vezes, não consulta Deus porque ela quer as coisas no tempo dela. Ela não vai respeitar o tempo de Deus, né? Para as coisas acontecerem. E aí ela consulta
aos humanos, mas já com a decisão tomada, né? A decisão já está pronta na mente dela, né? É só para confirmar o que ela quer, né? Porque aí na decisão humana, as pessoas, às vezes, por amizade, por tudo, elas concordam com tudo que ela vai falar. E não repreende ela Exatamente. se estiver na direção errada. Deus e fé. Abias e os seus soldados lhe infligiram grande derrota. 500.000 excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião. Os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. 2 Crônicas 17, 13, 17 e 18. Observe bem. Abias, com o exército dele, teve força para vencer. Por quê? Porque confiaram no Senhor. Porque era mais forte? Porque tinha um número maior de soldados? Não, porque confiaram no Senhor. E eu gostaria de afirmar que esse mesmo Deus, o Deus de Israel, está presente. E ele aguarda que a gente confie nele. O Deus da Bíblia, o Messias Yeshua. Confiar. Olha que frase linda, né? E os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Como o Senhor se apresentou a Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Ele está dizendo, eu não sou um Deus sem identidade. Eu não sou qualquer Deus, eu sou um Deus com identidade. Ele se identifica através disso. Abraão, Isaac, Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, com identidade. E aqui, né, a vitória veio porque confiaram no Senhor, né? Então, hoje, quantas pessoas deixam de ter vitória em suas vidas porque não confiam no Senhor? Isso mesmo. Bem? Viver ansioso e com medo é uma forma de demonstrar a falta de fé. É porque Deus traz paz, né? O Senhor traz paz para o nosso coração, né? Para a nossa vida, né? Durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou o seu poder, até que o Senhor o feriu, e ele morreu. Abias, ao contrário, fortaleceu-se. 2 Crônicas 13, 20, 22. É importante entendermos isso. Abias se voltou para a palavra de Deus. Abias se voltou para obedecer o Senhor e servir o Senhor de coração. E isso fez com que o Senhor colocasse uma cerca de proteção em volta dele. Como está essa cerca aí protegendo as ovelhas? Mas nós temos que entender isso. A lei de Deus, elas não estão ali como uma cerca de opressão, mas as leis de Deus são cercas espirituais que nos protegem. Se nós estamos dentro dessas cercas, nós somos protegidos. O problema de hoje em dia, especialmente com a juventude, é que eles veem a lei de Deus como uma cerca de opressão. Eu sou jovem, eu vou entrar lá naquela igreja lá, batista, eu vou ter que seguir aquela lei de Deus, eu vou ter que seguir aquelas normas da Bíblia. Eu não quero isso, não. Eles veem a cerca como algo negativo. Quando, na verdade, as leis de Deus são cercas espirituais que estão ali para nos proteger. Olha o que aconteceu com Abias. Ele abraçou a palavra de Deus, ele confiou no Senhor, e o Senhor colocou uma cerca de proteção e fortaleceu. Verdade. Ele se casou com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. 2 Crônicas 13, 20 e 22. Olha, eu vou falar com você, esse daí não tinha Netflix em casa, não. Não tinha, faltou a Netflix. Olha bem, 14 mulheres, 22 filhos e 16 filhas. Mas esse não tinha Netflix. Esse gostava de emoção. Rapaz, o homem não era... o homem era abençoado por Deus, mas não era de brincadeira, não, hein? Aquela hora eu falei que pior que um rei era ter 2 reis, né?
Agora eu não posso falar que pior que uma mulher é ter 14, né? Senão vamos apanhar da mulherada, mas não é fácil não, hein? Você imagina, Marcos, você com esse punhado de fio aí? Tá louco. Nesse mundo de hoje, já pensou? 38 Não, Deus me só. livre. Só para dar uma ideia, né? 38 celulares, mais 14 para a mulher, 40. Você tinha que comprar 52 celulares. Que é para as mulheres e para os filhos. Meu Paraná. Aí, você imagina bem se dessas 14 mulheres, umas 8 levantassem com piti. Como é que ia aguentar? É fácil, não. Fácil não. O homem era bruto. O homem era bruto. Os demais acontecimentos do reinado de Abias, o que ele fez e o que ele disse, estão escritos nos relatos do profeta Ido, 2 Crônicas 13, 20 e 22. Então, aí, até que enfim o rei que fez que agradava o Senhor, hein, Marcos? Porque, olha, que decepcionante. A gente vem, parece que não vai aparecer um bom. Nós vimos que Abias teve falhas, né? Como eu disse no início, teve falhas. Ele não conseguia enxergar as falhas do seu avô, Salomão, não conseguia enxergar a falha do seu pai, Roboão. Ele, no seu discurso, ele apresentou a família dele como um bando de santim e a família de Jeroboão como um maligno. Ele ignorou a profecia, como que se não tivesse uma profecia contra a família dele. Realmente, ele puxou, eu falo que ele não puxou a sardinha para o lado dele, ele puxou um tubarão para o lado dele, né? Mas, apesar dessas falhas, ele buscou a face do Senhor. Abias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. E o seu filho Asa foi o seu sucessor. E em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. 2 Crônicas 14, 1. Então, nós vimos que Deus deu paz para Abias durante todo o reinado, e foi um total de 10 anos de paz pelas atitudes que ele tomou, porque o povo se voltou para o Senhor. Então, nós podemos ver que um rei, com suas atitudes, né, um prefeito, um governador, um presidente, ele pode trazer paz ou ele pode trazer guerra, dependendo das atitudes dele. Sim. E aí a gente vê o final de Abias, né? A Bíblia fala que ele descansou, né? Se a gente for voltar lá olhar o final de Abimeleque, Saul, né? A gente vê que muitos registros falam que ele simplesmente morreu, né? Usa a palavra que ele simplesmente morre, sepultado. Mas você vê que, apesar de tudo, se a gente for analisar, Marcos, ele foi um bom rei no sentido de que ele pegou um reino muito complicado. E outra coisa, olha o pai do homem e o avô do homem, né? Na verdade, ele fez um trabalho de conserto, né? Não foi de manutenção, né? Ele não pegou para fazer só manutenção, ele teve que fazer consertos, né? Exatamente. Não foi só dar continuidade, ele teve que consertar. Mas amém. Bênção. Fechamos aí mais uma aula. Amém? Tá. Falou.